vamos fazer uma pequena e breve oração antes da palavra. Poderoso e amado Pai, glorioso e santo és tu, Senhor. Conceda-nos a bênção de discernimento para nós entendermos a tua palavra. Tudo aqui será sempre para a tua honra e glória. Amém, igreja? Abram suas Bíblias em Mateus 15. Enquanto os irmãos procuram Mateus 15, eu vou pedir para que depois da leitura mantenham a Bíblia aberta e dão uma observadinha de vez em quando. Eu sou uma aprendiz aqui. Eu não sou oradora, mas eu tive vontade de compartilhar com os meus irmãos a palavra. Estou no papel de aprendiz. Peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, porque se de repente eu usar uma palavra que fuja do contexto, eu dou total liberdade para vocês me corrigirem, me alertarem. Esta é a melhor maneira de aprender, solucionando os problemas, corrigindo o erro na hora que eles aparecem, porque nós gravamos então o certo. E não tenham esta minha atitude como humildade. Eu tenho mania de grandeza em mim. E no decorrer, daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma delas. Mas agora, então, vamos para a palavra. Mateus 15, eu vou ler do 21 ao 28. Amém? Posso começar? A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores, dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, igreja? Vou falar então bem ligeirinho sobre o versículo 21. Ele é bem simples, ele é bem claro, ele é bem pequeno, não é? Jesus saiu para as partes de Tiro e de Sidom. O pessoal pode sentar. E é claro que Jesus não saiu para as partes de Tiro e de Sidom para dar um rolê, para ver como é que está o pessoal lá, como é que está o clima. Não, Jesus sempre tem objetivo. Ele sabia que ele ia até lá, aquela multidão que sempre o seguia, iria junto. Esta multidão, seus discípulos. Então ele teve isso como estratégia. Vou levar os discípulos para a fronteira. O que nós encontramos na fronteira? Pessoas com comportamento diferente do nosso, hábitos diferentes do nosso. Às vezes o idioma é o mesmo, mas às vezes o simples sotaque diferente já dificulta a comunicação. Tiro e Sidom, região de pagãos. É muito fácil, é muito simples
um cristão falar de Cristo para outro cristão. Agora, esses discípulos vão para uma região de pagãos. Como será que eles se comportarão em meio a um povo pagão? Vamos então para o 22. No 22, e este versículo 22, eu vejo ele com muito conteúdo, eu vejo ele com muita riqueza, e eu peço que o meu Pai, o nosso Pai, me conceda a bênção de conseguir passar para vocês a grandiosidade que eu vi aqui. É uma mulher que ela sai em direção a Jesus, clamando. Então ela diz lá pelas tantas, Senhor, ela diz, ela quer buscar uma cura que não é para ela, quer buscar uma bênção que não é para ela, é para a filha dela que está levemente endemoniada. É isso, igreja? Não, não é isso. A filha dela está miseravelmente endemoniada. Uma pessoa endemoniada já nos causa sei lá, um temor, não é? Um susto, mas a filha dela está miseravelmente endemoniada. Então, esta mulher pagã vai em busca de Jesus, que ela conhece apenas por ouvir falar. Tem sido mencionado seguido na igreja este termo: conhece Jesus por ouvir falar. Esta mulher cananeia deixou em casa a sua filha endemoniada para ir atrás de uma pessoa que ela ouviu falar. Como será que esta filha ficou em casa? Aqui não conta, mas eu posso imaginar muitas situações. Ela pode deixar a filha endemoniada amarrada, acorrentada, trancada numa peça da casa. Ela pode ter pedido para a vizinha cuidar da filha dela, mas ela teria que abrir o jogo com a vizinha. A minha filha tem um problema. É lógico que a vizinha perguntar qual é o problema da tua filha. Ela está endemoniada. Se eu fosse esta vizinha, eu diria: lembrei que eu tenho um compromisso inadiável. Pode ser cruel, mas o ser humano age desta forma. E se a vizinha ainda perguntasse: mas quando é esse teu compromisso? Eu iria dizer para a vizinha: vai ser no mesmo dia que tu vai atrás deste homem que tu conhece só por ouvir falar. Muitos são assim. Tem pessoas que não se responsabilizam pelos seus próprios atos. Essa vizinha teria que se responsabilizar pela filha endemoniada da vizinha? Não vamos jogar nela um peso qual nós não carregaríamos. Então não sei qual foi a situação da mulher cananeia que ela deixou a filha em casa, mas ela saiu de casa e foi procurar a pessoa que ela simplesmente ouviu falar. Isso é uma coragem, isso é uma determinação, isso vem a ser para uns uma petulância. Quantas mães deixariam a filha com problema em casa para sair atrás de alguém que nem conhece, só ouviu falar? Muitas pensariam: a cura da minha filha está comigo, eu tenho que ficar perto da minha filha. Mas às vezes a mãe não consegue solucionar o problema. O problema desta filha não é o chazinho, não é o remedinho, não adianta ir na farmácia. E essa mulher que nem é cristã está indo em busca da cura da filha. Esta palavra é muito valiosa. Filha, filho. Eu vou falar mais seguido aqui filha, porque é o texto, mas é de igual valor. Filha, filho. Eu vou falar sobre comunidade de grandeza. Eles estão livrando dela. No final do ano passado, no grupo de mulheres, eu mencionei que não uso na mesma frase as palavras mãe e amiga.
Que cruel, não é verdade? Sempre disse, sempre não, mas eu dizia, deixava claro para os meus filhos, não pense que eu sou tua amiga, sou tua mãe. Eu ouço, e às vezes sou assim com muita simpatia, a mãe dizer, eu sou a melhor amiga da minha filha. Eu não concordo. Ela pode dizer também, a gente ouve, minha filha é minha melhor amiga. Aí eu concordo. Os nossos filhos podem ser nossos melhores amigos. Agora nós somos mais. Mãe é superior a qualquer amiga. Eu dizia, vocês vão ter a oportunidade de conquistar muitas amigas na escola, no caminho para casa, em qualquer esquina da vida tem muitas amigas. Às vezes a melhor amiga é a amiga de verdade. Hoje, talvez no ano que vem não suporte ouvir falar o meu nome. Talvez no mês que vem eu não quero nem saber falar desta, o que é hoje minha melhor amiga. E mãe não. Pode ter problemas, discussão, desavença entre filho e mãe, filha e mãe, mas isso passa. Nenhuma desavença faz diminuir o amor de uma mãe por um filho. E também, né, de um filho por uma mãe. Isso passa. Eu sei que tem exceções, mas nós não vamos falar sobre exceções. Eu estou me livrando dessa linha de grandeza. Com o passar do tempo, só filhos adultos, né? Então, esta mulher, ela passou por estas barreiras até sair de casa e ela não sai assim, logo ela encontra Jesus, não é? Ela ainda tem outra barreira bem importante, que são os discípulos. Jesus está sempre cercado de multidão. Então, como ela chama a atenção, ela clama, né? No versículo 22, e ela diz, Senhor, filho de Davi. Aqui ela mostra que ela não é só corajosa, determinada, ela é astuta. Esta mulher é inteligente. Senhor, filho de Davi. É um termo, é um sotaque, é uma fala cristã. Eu estou falando de uma mulher cananeia. Ela não é cristã, ela é pagã. Ela usou de astúcia. Vou dizer, Senhor, filho de Davi. Um exemplo que eu vou dar agora. Vamos supor o nosso pastor César, em Porto Alegre, nossa capital, numa convenção. Uma multidão, muita gente por ali. Alguém grita César. Ele pode pensar, não é comigo, deve ser um César porto-alegrense. E vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Tranquilo, né? Mas se alguém grita, César, bisneto do Antônio Lisboa, que é o nome da nossa rua, que é o bisavô do César, a Cristiane, minha filhadinha que está aqui pela primeira vez. A reação normal que a gente imagina é que a pessoa vai levantar a cabeça, procurar no meio da multidão. Quem será que me chamou? Quem será que gritou César, descendente do Antônio Lisboa? A gente deduz, essa pessoa me conhece. É comigo que ela quer se comunicar. Esta foi a astúcia desta mulher. Então, depois deste clamor, Jesus não lhe respondeu palavra. Ela diz, Senhor, filho de Davi. E Jesus não lhe respondeu palavra. É triste? É triste. Mas tem muito mais pela frente. Os discípulos se aproveitam da situação. Jesus não respondeu palavra para esta mulher. E eles vão ao ouvidinho de Jesus, ligeirinho, falar, despede-a, pois ela vinha atrás de nós fazendo gritaria. E ela já tinha chamado a atenção dos discípulos
Os discípulos, então, não iam com a cara dela, não fazia gritaria. Próximo passo, o próximo obstáculo a ser superado é Jesus. Ela já apelou para Jesus, filho de Davi. Jesus não lhe respondeu palavra, mas Jesus é mestre, sempre foi, sempre será. Ou ele aproveita a situação, ou ele cria a situação. Ele, algo me diz, a minha imaginação diz, que ele sabe que está na frente de uma preciosidade, que é esta mulher Cananeia. Não é isso que vai fazê-la desistir. Algumas pessoas com estes acontecimentos, algumas levantariam e iriam embora, pois afinal de contas Jesus a ignorou. Mas ela tem uma meta, ela vai ficar por ali e Jesus sabe do que como essa mulher vai agir. Ela é valente, ela é determinada. Então Jesus viu a reação dos discípulos, que não foi agradável. Ele então diz, não para a mulher, mas ele diz para seus discípulos. Que então ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não é da casa de Israel, ela sabe. Ele fala isso não para ela, para os discípulos. Ela é esperta, ela sabe conseguir chamar a atenção dele. Ele pode não estar falando para mim, mas ele está falando da situação criada por mim. Ele já tomou conhecimento. Esta passagem é forte. Quando isso acontece, muitas pessoas têm o direito de se sensibilizar. Eu imagino o coração disparado desta mulher. Quantos de nós teríamos coragem de passar por esta situação assim? Primeiro, ele a ignora, fazendo de conta que não ouviu ela chamar. Depois ele fala com os discípulos e não com ela. Mas é dela que ele fala e ela continua. Ela tem um foco, ela tem uma meta, e não é socorro e bênção para ela que ela procura, é socorro e bênção para a filha. Não vou dizer nós mães, mas vou dizer todo ser humano tem noção, depois que fica adulto, que quando uma mulher tem um filho, aquele filho, aquela vida daquele filho passa a ser mais importante do que a vida da mãe para a mãe. Se tem um foco, vamos em frente. E é o que esta mulher faz. Ela então, depois disso, ela se joga, eu imagino ela se jogando aos pés de Jesus, e ela o adora. Eu acho que ela está sendo maltratada ali, né? Mas ela ainda tem energia para adorar Jesus. É fácil uma pessoa pagã adorar Jesus? Eu gostaria que a igreja respondesse. Não vão me responder a palavra? Uma pagã adora pedra, adora árvore, adora imagem, adora qualquer ídolo. Portanto, é fácil adorar Jesus? Sim. Estou falando de uma mãe valente, corajosa, determinada, guerreira. Para ela, a coisa mais simples, adorar Jesus. Então ela se jogou aos pés de Jesus para adorá-lo. Jesus já falou que está ali para as ovelhas da casa de Israel. Ela não é de Israel. Esta mulher então, aos pés de Jesus, adorando Jesus. Agora Jesus fala diretamente com ela. E o que Jesus
Jesus para esta mulher sofrida? Pode ser valente, ela pode ser guerreira, mas essa mulher está numa situação dolorosa. Eu também vejo esta mulher com dor de viuvez. Ela está na rua em busca de socorro para a filha. Se ela fosse casada, quem estaria em busca do socorro da filha seria o marido dela, o pai da menina endemoniada. Porque naquela época as mulheres tinham 3 grandes tarefas. Que era cuidar, e tinha que cuidar muito bem da família, cuidar da casa e estar pronta para engravidar ou estar grávida. Se esta mulher deixou a filha em casa e foi para a rua em busca de uma pessoa que ela ouviu falar que ela carrega com ela também a dor da viuvez, não está escrito na Bíblia, mas são as entrelinhas. É a riqueza do versículo 22 que eu comentei com vocês. Então, ela está lá, adorando Jesus. Jesus diz então para ela que não é, olha o que Jesus diz direto para ela: não é bom pegar no pão dos filhos dos senhores e lançar aos cachorrinhos. É outra frase judiada. Jesus disse para esta mulher sofrida que não vai pegar pão, não é bom pegar o pão dos filhos do Senhor e lançar aos cachorrinhos. Ele chamou ela de cachorrinha? Chamou ela de cachorrinha. Vamos no português. Feminino de cachorro é exatamente. E de repente, os filhos do Senhor, à mesa, eles estão comendo porções generosas de pão, ou pão fatiado, ou pão cortado. Esta mulher não se importa, ela não tem mania de grandeza como eu tenho. Migalha para ela basta. Ela não se importa de estar lá embaixo da mesa e pegar a migalha. E daí, nesta hora agora, ela fala direto com Jesus. Mas antes dela falar direto com Jesus, eu ainda vou defender Jesus que chamou a mulher de cachorrinho. Ela é uma cananeia. Ela sabe por que Jesus a chamou de cachorrinho? Ela é descendente de Cão. Vocês estão lembrados de Noé? Amado de Deus. Noé fez a arca sem ser apressado. Ele fez tranquilo. Jesus não incomodou. Deus não incomodou Noé para terminar a arca. Então Noé é amado de Deus. Terminou o dilúvio, Noé saiu da arca e foi plantar uvas. Fez sucos com a uva e foi, lógico, experimentando o suco. Deve ter experimentado o suco de hoje, o suco de ontem, o suco de anteontem. Lá pelas tantas, ele chegou no suco fermentado. Deve ter gostado, deve ter tomado mais, porque ele teve atitudes de uma pessoa embriagada. Na tenda dele, ele chegou até se despir, ficou nu. Talvez tenha dançado, talvez tenha cantado. Cão, seu filho caçula, viu que ele estava diferente e foi até a tenda. Talvez tenha zombado, debochado do pai, talvez tenha cantado, dançado junto com o pai. O pai estava com atitudes de bêbado. Cão saiu, foi para a rua, chamou seus irmãos mais velhos. Eram 3. Sem e Jafé estavam lá fora. E ele disse: Cão, né? Venham ver o pai. Ele estava com umas atitudes diferentes. Não sei se eles usaram o termo embriagado. Então, se
Sem e Jafé pegaram uma capa e foram na tenda e cobriram o pai. Eles foram cuidadosos, colocaram uma capa no ombro, viraram o rosto para não ver a nudez do pai. Os dois mais velhos, Sem e Jafé. Isso é uma atitude louvável? Sim, né? É bonito isso aí. No dia seguinte, amanheceu, então Noé viu que estava diferente. Ele estava coberto com uma capa, porém pelado. Foi perguntar para os filhos: o que aconteceu? Os dois mais velhos falaram. O Senhor estava com uma atitude assim, e o cão nos chamou. O cão viu a sua nudez. O que eles fizeram de tão bonito a noite anterior, né? Protegendo o pai, não olhando a nudez do pai. No dia seguinte, no amanhecer, já fizeram uma coisa triste. Por que denunciaram o cão? Não era necessário isso. Mas eles fizeram questão de deixar claro para o pai: cão viu sua nudez. E Noé, amado de Deus, ficou muito grato. Então já era adulto, pai de família, todos os três adultos com filhos. Então ele lança uma maldição no seu neto, Canaã, filho de Cão. Noé, amado de Deus, fez isso. Noé disse, né? Servo dos servos tu será. Servirá os teus irmãos para Canaã. Canaã servirá seus irmãos. Então, voltando lá para a mulher cananeia, ela sabe que ela é descendente de Cão. Por isso, Jesus a chamou de cachorrinho. Ela é inteligente, ela é esperta, ela saca na hora. Então, ela diz, depois de ouvir tudo isso de Jesus, ela diz para ele: sim, Senhor. Ela aceita o papel de ser cachorrinho. Eu vejo que muitas pessoas, nesta hora, seria quase assim a hora de xingar Jesus, porque Jesus a chamou de cão, de levantar e ir embora. Jovens, muitos jovens, teriam uma atitude parecida com essa, assim. Não queria nada mesmo, né? Eles levantam o narizinho e dizem: não queria nada mesmo. Ou então até chorar. Muitas mulheres chorariam. E chorariam muito, porque quando a gente começa a chorar, estando frágil, o choro vai tomando conta da gente. E essa mulher correria o risco de começar a chorar, começar a soluçar, e a fragilidade aumenta. Tem pessoas que soluçam, daqui a pouquinho não conseguem mais falar. Ela perderia o dom da comunicação. Ela não ia conseguir falar com Jesus. A multidão ali na volta, os discípulos não vão com a cara dela, correria o risco deles distraírem Jesus e vão seguir e vão embora. E ela ficaria ali chorando, soluçando. Ela se mantém centrada. Ela se mantém íntegra. Ela engole o choro com muita dor. Eu acredito que sim, que com muita dor. Mas ela supera o choro, porque ela tem uma meta a seguir. Ela tem que conquistar a salvação da filha. E depois de tudo isso, Jesus muda a situação. Eu vejo esta cena acontecendo. Jesus a chamou de cachorrinho, mas agora Jesus a promove a mulher. E não é qualquer mulher. Está na Bíblia. Jesus bota uma exclamação antes. Jesus diz: ó mulher. Jesus fica encantado
esta mulher passou, com tudo que esta mulher fez. E a promove, eu vejo assim, ó mulher, uma admiração vinda de Jesus. Meu Deus, eu sou esta mulher. Ouvir isso, tete a tete, Jesus está ali na frente dela. E ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Jesus mente, igreja, Jesus mente. Esta mulher é uma pagã. Esta mulher não é crente. Jesus, na frente dela, diz, ó mulher, grande é a tua fé. Olhem os obstáculos que esta mulher ultrapassou. Então, Jesus diz muito simples para ela: seja feito para contigo conforme tu deseja. E é neste instante que a filha dela, na casa dela, fica curada. Eu, na minha ignorância, eu imaginava que a cadeirinha lá embaixo da mesa teria que pegar a migalha que esta mulher reconhece, é ouro, é tesouro, é muito valiosa. Mas eu imaginava a cadeirinha pegando a migalha, ó, disparada, correndo para casa, para levar a migalha para, seria a cura da filha. Mas não, é muito mais que isso. Jesus é maravilhoso. Ele não exigiu nada dela, ele não disse palavras extravagantes, ele não fez gestos, ele só se encantou com ela e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu deseja. E a filha curada. Jesus mestre, Jesus professor, deu para seus discípulos uma grande lição. Aproveitou a preciosidade que se pôs na frente dele, que é a mulher cananeia. Esta mulher dá lição também para a igreja. Eu vejo assim. Não vou dizer assim, ó, não uma mulher cananeia, mas tem pessoas com as características desta mulher cananeia na rua, fora da igreja. Que eu até me vejo, eu acho que é gostoso a gente se imaginar. Eu me imagino chegando no céu. É para lá que nós vamos, amém? Amém, igreja? Amém. Imagina nós chegando lá. E nós então vamos nos admirar que de repente a gente vê lá e diz, aquela pessoa aqui, sim, aquela que tem as características da mulher cananeia, valente, determinada, não se deixando abalar por obstáculos. Obstáculos aparecem na nossa vida, são para nós superá-los. E depois que a gente supera o obstáculo, nós conseguimos ver e sentir que estamos mais fortes. Eu não consigo seguir em frente, mas eu consegui ir para o versículo 28. Tudo, igreja, que eu falei aqui é para a honra e glória do nosso querido e amado Pai, da total divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu peço palmas para eles, mas para valer, de verdade, com força.